So, good morning. Thank you for coming, Ambassador Ioana Bifolado. We've met many times before. I'm always pleased to host you, as well as our colleagues MPs from Romania. And now I will proceed in Portuguese, if you don't mind, because we have translation. Então sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los. Temos aqui os nossos colegas deputados dos vários partidos. Estamos à vossa disposição, recebemos as questões que nos queriam colocar e estamos à vossa disposição para prestar os esclarecimentos que forem necessários. Claro, dar-lhes as boas-vindas Senhora Embaixadora, Mr. Ambassador, I think I have a request. I will tell you in English. One of these days, perhaps we would like to visit the Romanian Parliament to do a good exchange of point of views. Okay. So. Who is going to begin to introduce, please? It's ok? Yes, Mr. Edmund. Mulțumim pentru că Obrigado arătat disponibilitatea de por nos mostrarem a disponibilidade de nos receberem aqui. Portuguese is one. Deci mulțumesc încă o dată pentru că Obrigado mais uma vez primit atât de por nos terem recebido tão bem. Vreau să vă E spun gostava de dizer, numele colegilor mei em nome dos meus colegas, que estamos à vossa espera na Roménia o mais rapidamente possível un ciclu de para podermos continuar um ciclo dezbateri de debates pe care sper să le începem acum. que espero que comecemos agora de uma forma muito boa. Ontem tivemos um encontro com os colegas da Confederação Sindical da UGT, tivemos debate muito bom Dumnealor, lămurindu-ne e ficamos esclarecidos em relação a vários aspectos da legislação do trabalho e do diálogo social. și sper că astăzi E espero que hoje os meus colegas falem um bocadinho mais, porque ontem monopolizei o senhor secretário adjunto colegii mei e os meus outros colegas espero que hoje consigam falar mais. suntem reprezentanți ai Somos representantes de todos os partidos da coligação ai opoziției din România, e também da oposição da Roménia. dincolo de diferențe Além das diferenças ideológicas, estamos a tentar encontrar as melhores soluções para melhorar o trabalho, os aspectos relacionados com o trabalho, legislação relativa à proteção social e, claro, o que mais nos interessa neste momento a todos, a resolução do problema das reformas das pensões, sobretudo das que beneficiam de um estatuto especial, como os juízes, os diplomatas e outras categorias. Poate că modelul Pode ser que o modelo português, penso eu, é mais próximo, pode ser que seja mais próximo da realidade da Roménia. Já vi que a legislação do trabalho foi submetida a um processo de mudança e a célebre Troika impôs as mesmas modificações, alterações legislativas que na Roménia. Em Portugal foi a mesma coisa, os dois extremos da União Europeia e também temos regulamentações na área das relações laborais. Relações laborais
que não podem voltar àquilo que já foi, já houve. Temos que encontrar soluções alternativas para que os trabalhadores sejam protegidos, mas ao mesmo tempo temos que encontrar o equilíbrio para a flexi-segurança poder funcionar. Deixo os meus colegas começarem a apresentar-se e, claro, depois de cada intervenção vai haver várias questões que vamos colocar. Obrigada. Andrea. Obrigada, Sr. Presidente. Gostava de dar os meus parabéns porque tem a possibilidade de trabalhar num prédio, num edifício muito, muito bonito, e há poucos deputados que têm o prazer de trabalhar no meio tão bonito, tão agradável. Nos corredores do Parlamento da Roménia sabem que é o segundo edifício, o segundo maior edifício no mundo, onde nós também passamos os nossos dias e às vezes as noites, porque ouvi falar que no vosso caso existe um debate para o orçamento do Estado. Nós estamos a preparar neste momento e às vezes ficamos até à noite, pela noite dentro, para trabalhar. Eu represento a minoria húngara da Roménia, faço parte da União Democrática dos Húngaros da Roménia, sou a vice-presidente e estou no segundo mandato no Parlamento da Roménia. Sinto-me muito bem nesta área porque é uma área da qual posso aproveitar e na qual posso trabalhar bem, porque tenho uma sensibilidade social muito grande. É uma área em que trabalho mais com pessoas com deficiências, serviços sociais, crianças, direito do trabalho, também não pode ser contornado. Portanto, são as áreas em que iniciei o trabalho, em que continuei a promover os direitos das mulheres. Estou a ver aqui as minhas colegas, metade, portanto, temos representantes dos dois géneros, mulheres e homens, mas aqui na Comissão é assim, portanto, vamos falar e as minhas perguntas vão ter a ver com os direitos da família, o que podemos oferecer às famílias e, por outro lado, serviços sociais, serviços que oferecem às famílias, às pessoas vulneráveis e às pessoas com deficiências. Esta é a parte introdutória. Muito obrigada. Bom dia também. O meu nome é Tudor Polak, sou deputado escolhido nas listas do Partido Nacional Liberal, estou no primeiro mandato. Antes de ser escolhido, eleito no Parlamento, fui secretário do Trabalho no Ministério do Trabalho, secretário. Também gostava de dar os meus parabéns por trabalharem num prédio extremamente bonito. Nota-se que está carregado de história e isso acho que pode levar a encontrar as melhores soluções em todas as áreas. Eu estou muito interessado, sobretudo, como também falámos ontem, tivemos os nossos debates com os sindicatos, é a zona de diálogo social e relações laborais. Portanto, eu acho que aqui, pelo menos na área do diálogo social, daquilo que me apercebi ontem dos debates, antes que na parte da legislação, temos muito a aprender numa colaboração convosco, porque no nosso caso este sistema é deficiente, porque temos uma lei de 2011 que ainda está em vigor, mas é uma lei que não nos ajuda, que não ajuda os parceiros sociais a terem um diálogo que leve a resultados concretos. E quando digo resultados concretos, é alargamento do ramo, portanto, aqui trata-se
de uma coisa que foi assumida pelo Plano Nacional de Resiliência e este ano temos que fazer uma nova lei do diálogo social. Temos uma que já foi iniciada pelo Sr. Presidente Solomon e está em debate no Parlamento desde 2018. Este ano vamos ter, com certeza, que adotar esta lei e ter um quadro, modelo para o diálogo social. Obrigado. Bom dia e muito obrigada pelo acolhimento. Sei que o Sr. Presidente e os meus colegas pensam o mesmo. Vamos acolher-vos com muita alegria, com muito prazer na Roménia. Eu sou o Ana Tsoio, sou a Presidente para a Comissão da Juventude da Câmara dos Deputados e membro da Comissão de Trabalho e Inclusão Social. Fui Secretária do Estado no Ministério do Trabalho antes do mandato de deputada, faço parte de um partido político novo, estamos apenas no segundo mandato no Parlamento, é a União Salvem a Roménia, é o nome. Uma parte deste partido político nasceu há pouco tempo de uma fusão de movimentos políticos novos. O meu foco tem a ver com o futuro do trabalho e da inclusão dos jovens no trabalho e do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, vida de família. Uma das perguntas ou dos temas que gostava de abordar é, inclusivamente, como é que respondem a um desafio comum entre os dois países, a migração dos recursos humanos dentro da União Europeia, recursos humanos qualificados e também dos jovens que, no nosso caso, às vezes escolhem estudar noutro país e depois vão continuar a trabalhar nesse mesmo país. E claro que as conclusões da Cimeira do Porto também foi um grande sucesso e queria dar os meus parabéns por isso. Obrigada. Bună ziua, vă spun și eu. Bom dia. Mă bucur în primul rând. Estou contente por estar em Portugal. Estou pela primeira vez no vosso país. O meu nome é Statiu Irinel, sou membro do Partido Social Democrata da Roménia. E estou no quarto mandato, sou membro na Comissão do Trabalho e estaria muito interessado em saber o que quer dizer, quais são as atribuições da vossa Comissão do Trabalho e como conseguem lidar com a legislação, a aplicação no âmbito da... qual é a colaboração com o governo português e de forma que as políticas aprovadas pela lei sejam aplicadas também na prática. Eu agradeço e vou tomar a palavra durante os debates. Compreendo que não há muitos pontos a debater. Eu vou ter várias perguntas. Não foi ao acaso que eu vim a Portugal. Gostava muito de saber qual é o sistema de pensões militares, se há pensões de serviços e qual é a idade da reforma no sistema de defesa para os polícias, bombeiros, para as outras armas do sistema de defesa português. Obrigado. Muito obrigada pelas vossas questões e passo à Vice-Presidente Ana Paula Bernardo a palavra para começar a responder às vossas questões.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Primeiro que tudo, quero, em nome do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o meu grupo, quero saudar a delegação da Comissão de Trabalho e Proteção Social da Câmara de Deputados do Parlamento da Roménia e dizer que é com muita satisfação que os acolhemos aqui hoje e que procuraremos responder na medida do possível e do meu conhecimento àquilo que são as vossas preocupações, mas obviamente dizer desde já que esta partilha de experiências entre os nossos dois países não se esgotará certamente neste momento e, portanto, qualquer informação que considerem necessário complementar e que será certamente necessário complementar, tem os nossos contactos e, obviamente, do nosso lado uma total disponibilidade para o fazer. Abordando duas ou três áreas, para já numa primeira intervenção, depois certamente as questões serão abordadas por outros deputados, mas deixar duas ou três notas. Obviamente que não vale a pena estarmos aqui a perder ou gastar tempo falando na situação de complexidade e de incerteza que os nossos países vivem hoje, viveram no quadro de uma pandemia que ainda não está totalmente ultrapassada, que se agravaram no quadro desta invasão da Rússia à Ucrânia e cujos impactos naquilo que são as nossas economias, as nossas sociedades, são bem visíveis e colocam desafios adicionais. Contudo, e procurando centrar-me, como digo, em 3 ou 4 áreas, ao longo destes últimos anos, o Governo tem procurado atenuar os impactos destas crises e procurado simultaneamente responder àquilo que são fragilidades estruturais que o nosso país, certamente como a Roménia, já sentia mesmo antes destas crises e aqui, obviamente, sem querer detalhar muito, questões como os desafios da qualificação dos trabalhadores e da qualificação dos portugueses, desafios como a inovação e a investigação e desenvolvimento são áreas que têm vindo a merecer algum trabalho ao longo dos tempos e, portanto, têm continuado. No fundo, para dizer que neste momento, nestes últimos tempos, a governação tem sido uma procura de equilíbrios entre aquilo que são os desafios estruturais que temos que vencer, mas simultaneamente as respostas de emergência que temos que trazer às nossas empresas e às famílias. E no campo de, portanto, indo talvez já mais ao encontro de uma outra nota sobre os jovens, por exemplo. Neste momento, suponho que tiveram a oportunidade de discutir um pouco isso ontem, nomeadamente no quadro do diálogo social, ou do encontro que tiveram sobre o diálogo social, há uma agenda de valorização do trabalho dos jovens, particularmente importante, que assenta em alguns pilares, que desde o combate ao recurso abusivo a trabalho temporário e precário, ao reforço dos direitos dos trabalhadores das plataformas digitais e de outras formas novas de organização de trabalho que têm estado mais à margem daquilo que é a tradicional proteção no mercado de trabalho, mas também a promoção da conciliação da vida familiar e da vida pessoal. Nomeadamente no âmbito dos jovens, a ação governativa procurou, como já disse, valorizar esta área, valorizá-lo através de um reforço da proteção social, da proteção laboral, de uma melhoria dos rendimentos, seja através de uma melhoria de rendimentos direta, seja nomeadamente através da fiscalidade. E neste âmbito, por exemplo, dizer-vos que de há 2 anos para cá foi lançado um programa chamado IRS Jovem, que permite que nos primeiros anos da entrada dos jovens no mercado de trabalho, a tributação dos rendimentos de trabalho não seja feita a 100%, portanto, com um esquema progressivo,
executivo que para o Orçamento de Estado de 2023 prevê que no primeiro ano sejam tributados apenas 50%, depois 40%, 20% e 30%. No fundo, Obrigada. Peço desculpa aos senhores intérpretes, vou falar mais devagar, ou pelo menos tentar. No fundo, permitindo que os jovens possam emancipar-se mais positivamente. Portugal... Ca să facem dialog activ, să nu pierdem șirul, 50%... Perguntas. 50% doar din impozit sau și din taxe? 50% dos impostos ou também das contribuições para a segurança social? Falou em 50% sobre o que exatamente? O programa IRS Jovem é programa que incide sobre a tributação dos rendimentos de trabalho em sede fiscal, impostos sobre o trabalho. E, portanto, do rendimento oferido pelo trabalhador jovem, no seu primeiro emprego, nos primeiros 5 anos, esse rendimento, em vez de ser tributado na íntegra, passa a ter uma tributação de apenas 50% no primeiro ano, de 40% no segundo, 30% nos outros 2 anos e no último ano 20%, e a partir daí será uma tributação normal. Consideramos isso particularmente importante na medida em que os jovens são aqueles que enfrentam a transição entre a escolaridade e o mercado de trabalho, exige uma adaptação por parte dos jovens. Sabemos que os jovens são também aqueles que são mais afetados por fórmulas precárias de trabalho, que têm salários mais baixos e, portanto, é uma medida de incentivo aos rendimentos dos jovens e também de qualificação dos jovens, dizer aos jovens que é importante que estudem e que terão um apoio na integração no mercado de trabalho. Em termos, respondendo concretamente à sua questão, em termos de descontos para a segurança social, de proteção social, não há qualquer redução de isenções. Ainda assim, nós também, em Portugal, e não é apenas neste quadro, mas também temos desenvolvido um importante conjunto de medidas ativas de emprego para favorecer a integração dos jovens no mercado de trabalho. Portanto, a aproximação dos jovens no mercado de trabalho. Destaco, por exemplo, um programa que já não é um programa recente, mas tem sido reforçado, que é o dos estágios profissionais, em que as empresas são apoiadas financeiramente para integrar um jovem, para lhes dar formação e para os enquadrar. Temos também apoios diretamente relacionados à contratação de jovens, nomeadamente no quadro até de novas formações e de novas qualificações. Há uma preocupação muito grande de incentivar os jovens a melhorarem os seus níveis de qualificação. E, portanto, nesse sentido, apoiá-los a formarem-se, apoiá-los a integrarem-se no mercado de trabalho. Dizer também que, fruto da situação muito específica, e nomeadamente no caso dos jovens, reforçaram-se os apoios sociais para que os jovens se possam manter, quer no ensino secundário, quer no ensino superior, através da majoração de bolsas, também através da atribuição de apoios específicos ao alojamento, porque temos vivido problemas, há jovens que estão deslocados das suas famílias e o custo do alojamento tem aumentado, suponho que um pouco como tem sucedido também na Roménia, e, portanto, há um olhar especial para estes jovens, de forma que as questões económicas não provoquem abandonos prematuros do mercado de trabalho. Mas também uma preocupação ainda, aqui não apenas dos jovens, mas também em termos da melhoria de rendimentos e de salários, nomeadamente, e sei que esta era uma das áreas que nos tinham assinalado, nomeadamente em termos de salários.
Portugal, fruto de um conjunto diverso, de uma estrutura produtiva específica, é um pouco como sucede na Roménia, é um país com níveis médios salariais baixos. Nos últimos anos, e muito desde a intervenção da Troika, o peso dos salários tem vindo a perder peso na riqueza, e desde que este governo tomou posse, ainda na anterior legislatura, o governo assumiu como uma grande prioridade na área dos rendimentos, a melhoria do rendimento das famílias portuguesas, considerando que era essencial criar condições para que os rendimentos, o peso, a distribuição desta riqueza se aproximasse daquilo que eram os padrões médios da União Europeia. E, portanto, esta foi uma área que tem vindo a ser trabalhada e que, suponho que tenham essa informação, mas deixo aqui, até porque algumas destas questões foram trazidas agora para o orçamento, para a proposta de Orçamento de Estado, que, como muito bem referiram, estamos agora a iniciar a discussão, que foi o Acordo de Concertação Social, em que uma das áreas foi precisamente dos salários, com duas notas, uma sobre o salário mínimo, em que de facto houve um entendimento entre os parceiros sociais e o Governo para a fixação do salário mínimo já para 2023 e mais para a fixação do salário mínimo até 2026. Portanto, no fundo, dando uma trajetória de melhoria consistente e de alguma estabilidade e confiança a trabalhadores e também a empresas. Recordo, suponho que sabem, que já foi-lhes dito, em Portugal temos um método de fixação do salário mínimo através de um diploma legal, portanto é responsabilidade do Governo, mas a Constituição obriga, a legislação obriga a que sejam ouvidos os parceiros sociais. Às vezes há acordo, às vezes não há acordo. Quando há acordo, esse acordo é transposto quer para a legislação, quer, nomeadamente, no quadro dos nossos trabalhos aqui na Assembleia, para aquilo que são as matérias onde esses salários têm impacto. Do mesmo modo, também houve um consenso sobre aquilo que é o que se prevê para a melhoria dos salários também nos próximos 4 anos. No fundo, procurando garantir que, de facto, os salários em Portugal progridam, num quadro também de alguma estabilidade, como dizia, tendo em conta as exigências de melhorias de produtividade e de desempenho do nosso país. Eu, Sra. Presidente, eu teria mais informações, que também gostaria de, depois, obviamente, numa segunda ronda poderei abordar novas questões, mas permitam-me também, porque foi um assunto que foi abordado e que entronca com os jovens e com as migrações. Portugal foi ao longo dos anos, historicamente, um país onde os fenómenos migratórios assumiram sempre um grande relevo económico e social. Fomos, nos anos 60, um país de imigração, depois começamos a ter mais entrada de migrantes. Neste momento temos uma pluralidade de nacionalidades e de trabalhadores estrangeiros em Portugal. No período, nos anos mais recentes, tivemos aquilo que a senhora deputada referia como a dificuldade em reter jovens qualificados e qualificados em geral, nomeadamente no quadro da Troika, nos anos mais recentes de crise, e também aqui procuramos atuar no sentido de criar programas de apoio quer ao regresso de imigrantes, de trabalhadores jovens e, obviamente, estas medidas que eu aqui falava de valorização de rendimentos, de valorização de qualificações, são também medidas que procuram incentivar os jovens a permanecer no nosso país. Dizer que até 2015 tivemos um saldo migratório negativo. A partir de 2015 inverteu-se e começamos a ter novamente saldos migratórios positivos e os últimos dados oficiais apontam para um saldo positivo em 2020 de cerca de 40 mil trabalhadores.
dos quais 40 mil trabalhadores. Neste momento temos cerca de 530 mil estrangeiros declarados à Segurança Social. E, portanto, temos procurado ao longo dos anos e, sobretudo mais recentemente, desenvolver um conjunto de mecanismos que promovam um acolhimento favorável, um acolhimento mais positivo e uma melhor integração dos estrangeiros na nossa economia, na nossa sociedade e também reforçar a sua capacidade cívica. Eu destaquei, com pleno respeito por pelo que é a diversidade cultural destes migrantes. Eu destacaria só duas ou três, de forma muito telegraficamente, duas ou três medidas que consideramos importantes nesta área, como, por exemplo, o desenvolvimento do português como língua de acolhimento. No fundo, encetamos o acolhimento através de cursos de formação de português para que, de facto, a capacidade de compreensão e de expressão destes trabalhadores seja reforçada e, portanto, facilite o seu processo de integração. Mas também desenvolvemos uma rede de gabinetes de inserção profissional que funcionam junto do nosso Instituto de Emprego, no fundo, para facilitar a incorporação destes migrantes no mundo do trabalho, nomeadamente sensibilizando-os e informando-os daquilo que são os seus direitos enquanto trabalhadores e enquanto residentes no nosso país. Ou mais recentemente, a atribuição do número de segurança social na hora, ou seja, um imigrante que se dirija a Portugal tem a atribuição do número de segurança social, o que lhe permite um relacionamento mais rápido e mais imediato com aquilo que são as instituições e as entidades públicas portuguesas. Eu ficaria por aqui, parece-me que há uma pergunta, Sr. Presidente. Da, ați pomenit Institutul de Muncă și Formare Profesională. Falou no Instituto de Emprego e Formação Profissional. É uma instituição administrativa ou de ensino? Eu respondo esta e depois acho que temos que passar. O Instituto de Emprego e Formação Profissional é uma entidade, é um instituto que depende do Ministério do Trabalho e que tem competências específicas naquilo que é o desenvolvimento das políticas e medidas de emprego. Portanto, temos aqui áreas como a formação profissional, como o apoio à inserção dos trabalhadores ou dos desempregados no mercado de trabalho, o acompanhamento dos desempregados. É um instituto que, na nossa administração, tem uma particularidade. É dos poucos, porventura até talvez o único, em que o Conselho de Administração tem uma gestão tripartida, ou seja, tem uma administração tripartida, tem o Governo, tem os representantes dos empregadores e os representantes dos sindicatos, o que permite, pelo menos em termos de princípios, uma construção de soluções mais equilibradas e mais consentâneas com aquilo que são as exigências e as realidades, por um lado das empresas e por outro lado dos trabalhadores e dos desempregados. Existe corpo de formatori? Existe corpo de formadores ao nível do governo que possa prestar, que possa fazer estes cursos de formação, ou então existem empresas privadas que podem ter acesso aos programas do governo com base no financiamento, fazem depois os cursos de formação profissional. Existe, digamos assim, um corpo de peritos do Estado, ou são entidades privadas que trabalham nesta área? O Instituto de Emprego tem um conjunto de formadores ligados diretamente ao Instituto de Emprego e desenvolve um conjunto de ações de formação profissional que é implementado em função, como eu dizia há pouco, daquilo que são as necessidades do mundo do trabalho, que seja das empresas, seja das necessidades dos trabalhadores. E, portanto, temos dentro do Instituto de Emprego formações mais direcionadas para colmatar determinadas carências por parte dos trabalhadores, por exemplo, de um desempregado, e também temos formações mais diretamente a suprir necessidades das empresas. Nesta rede do IFP temos dois tipos de centros de formação. Temos centros de formação
do próprio IFP, gerido exclusivamente pelo IFP, e que procuram responder àquilo que são as medidas desenhadas e construídas pelo Governo. Temos também uma rede de centros protocolares, e estes centros protocolares são parcerias entre o Instituto de Emprego e, normalmente, os parceiros sociais, sejam eles empregadores ou trabalhadores. Portanto, temos, por exemplo, o Centro da Metalomecânica com uma associação empresarial, temos o Centro de Formação na área do serviço com o sindicato, mas os próprios parceiros sociais, alguns dos parceiros sociais, como, por exemplo, do lado sindical, a UGT e a CGTP, têm um centro específico, um centro protocolado, tal como as associações patronais. E aí a definição das metodologias depende, das formações depende obviamente daquilo que são as linhas gerais de política formativa do Governo, mas mais dirigidas àquilo que são as necessidades de cada um dos seus associados. O que não impede que, obviamente, também tenhamos um conjunto de entidades formadoras de natureza mais privada que, concorrendo ou desenvolvendo iniciativas com financiamentos outros, desenvolvem formações profissionais, muitas delas apoiadas por fundos comunitários, como o Fundo Social Europeu, e, obviamente, com uma natureza diferente, quer em termos de público, quer em termos da forma como essa formação é prestada. Mas aquilo que é a concretização das medidas e dos instrumentos de política pública na área do emprego e da formação profissional, uma grande maioria é desenvolvido no âmbito deste centro do IFP. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Bernardo, nossa Vice-Presidente. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial às senhoras e senhores deputados da delegação romena, dizer que é um gosto recebê-los na Casa da Democracia, num edifício tão bonito como aquele que disseram no início. É um privilégio para nós, deputados desta Casa, trabalhar diariamente neste edifício com os serviços de excelência que temos neste Parlamento, e uma palavra aos serviços que nos acompanham hoje nesta nossa reunião e que tiveram a oportunidade de preparar este dia para que vocês possam lembrar no futuro da vinda ao nosso Parlamento. Dizer que é para nós um gosto também podermos partilhar algumas das nossas experiências do nosso país, das nossas políticas, e também ter um bocadinho o feedback daquilo que são as políticas da Roménia, também para podermos neste intercâmbio, e aceitar também o desafio do Sr. Presidente de um dia também poder visitar o vosso Parlamento e conhecer no local tudo aquilo que é o vosso trabalho também na Assembleia Parlamentar da Roménia. Como falavam inicialmente, nós aqui em Portugal neste momento estamos em plena discussão do Orçamento de Estado para 2023. Também cá em Portugal temos longas noites de trabalho, de reuniões das várias comissões parlamentares no âmbito da discussão com os seus ministros das várias pastas, em que discutimos o que é o Orçamento de Estado, e vamos também ter uma fase em que nós, todos os grupos parlamentares representados nesta Câmara, temos a oportunidade de verificar aquilo que são as propostas que vimos que não estão inscritas no Orçamento de Estado, e nós próprios, cada partido, propor a inclusão dessas medidas no Orçamento de Estado, para que realmente depois esses apoios cheguem às pessoas, cheguem aos portugueses. Dar nota também, e falaram aqui em algumas áreas que são também a vossa preocupação, naquilo que são os apoios às pessoas, e falaram aqui na questão do apoio às pessoas com deficiência. Dizer-vos que Portugal foi dos primeiros países europeus a aprovar uma estratégia nacional da inclusão das pessoas com deficiência para 2021-2025. É uma estratégia que muito rapidamente está assente em vários eixos de intervenção: a cidadania, a igualdade, a não discriminação, a promoção de um ambiente inclusivo para as pessoas com deficiência, a educação, a qualificação,
o trabalho, o emprego, a formação profissional, a promoção da autonomia da vida independente, e aqui temos em Portugal um projeto piloto que é o apoio à vida independente, que é as pessoas portadoras de deficiência terem a possibilidade de ter um assistente pessoal para aquelas tarefas diárias da sua vida. Temos também, e eu aí peço desculpa pela minha ignorância, se calhar não sei se na Roménia também já existe, em 2019 a Assembleia da República deu um passo muito importante na criação do Estatuto do Cuidador Informal. Ainda existe a esse nível muito a fazer. Em Portugal há vários números relativamente aos cuidadores informais. Falam-se em 4 milhões de cuidadores informais. Na discussão do Orçamento de Estado, na Generalidade, na presença da Sra. Ministra em comissão, peço desculpa, não sei, falhou. Alguma dúvida? Se quiserem, antes de avançar? Sim, se puder ser, portanto, são 4 milhões de Cuidadores informais. cuidadores, são pessoas que tratam de outras pessoas, é isso? Sim, cuidadores e... Sim. Eu falei muito rápido, eu peço desculpa. Nós, em Portugal, estima-se, há uma estimativa que existem 4 milhões de cuidadores informais. Isto é, são pessoas que cuidam de outras pessoas com dependência. 4 milhões é 4 milhões de cuidadores informais? Não. Há uma estimativa de 4 milhões reconhecidos, eu ia continuar a intervenção, reconhecidos, com o Estatuto do Cuidador Informal existem 10 mil, segundo os dados da Sra. Ministra desta semana. Eu acho que não estou a dizer nenhuma, mas tenho aqui já a colega Marta Freitas, do Partido Socialista, que também acompanha estas matérias, que até eu própria agora fiquei na dúvida. Isto é uma estimativa que foi feita por uma entidade, mas na realidade reconhecidos com o Estatuto do Cuidador Informal, dados da Sra. Ministra na última audição, na passada segunda-feira, estão reconhecidos 10 mil cuidadores informais. O Estatuto tem alguns requisitos formais que acabam por balizar o número de pessoas que conseguem neste momento aceder ao Estatuto de Cuidador Informal. Daí nós entender, e falo em nome do grupo parlamentar do PSD, dizer que este foi um primeiro passo dado, existem muitos passos para o alargamento deste Estatuto, uma vez que existem ainda muitas pessoas a cuidar de outras pessoas com dependência e que necessitam de ser reconhecidas. Falamos aqui também da questão da vossa preocupação relativamente às migrações dos recursos qualificados. Isso realmente tem sido uma preocupação de todos os grupos parlamentares. Naturalmente que nós em Portugal estamos a passar, para além da crise económica e financeira que é geral por via da pandemia e agora pela guerra na Europa que todos os países estão a atravessar, nós verificamos a nível da economia portuguesa algumas dificuldades, não só por via do custo da inflação naquilo que são os produtos essenciais para as famílias, mas também no acesso às empresas, aos custos energéticos, aos combustíveis, mas também existe o problema de falta de mão de obra e mão de obra qualificada. Existe por parte das empresas portuguesas alguma dificuldade não só em encontrar mão de obra qualificada em Portugal, mas também a mão de obra qualificada daqueles que querem vir para Portugal trabalhar em algumas áreas, independentemente de nós termos aqui o Centro de Emprego e Formação Profissional, que faz um trabalho excelente, mas que ainda não conseguimos responder a tudo que são as necessidades das empresas portuguesas. E nesta primeira fase, não sei se existe alguma questão, ficava por aqui, também permitindo aos colegas do grupo parlamentar do PSD, se quiserem tocar alguma das matérias também que foram aqui abordadas pela vossa comitiva. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, coordenador do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Apenas para fazer um agradecimento à nossa colega do Grupo Parlamentar do PSD, Vice-Coordenadora Helga Correia, já deixou os pontos que queremos que são fundamentais. Agradecer a vossa visita, algumas caras que já conhecemos, inclusive, e naturalmente dizer que esta visita também é importante por dois momentos. Um primeiro momento que é os desafios que a União Europeia atravessa, que são significativos nesta área, e que também esta é daquelas áreas em que nós sabemos que a nível daquilo que é o projeto europeu, com certeza há um trabalho muito grande para fazer entre os Estados-membros para que existam políticas comuns neste setor tão fundamental que, com este contexto económico de inflação, sabemos que haverá com certeza muitos europeus a precisarem que os Estados-membros e em particular as instituições europeias possam desenvolver políticas que tornem a União Europeia um espaço comum, mas comum e cada vez mais justo entre os diferentes Estados-membros. E, portanto, a vossa visita simboliza precisamente essa nossa vontade, enquanto parlamentares portugueses, se me permitem os colegas, não me quero arrogar à representação de ninguém, mas eu penso que esse é um sentimento comum, de queremos, de facto, que o projeto europeu possa ir cada vez mais longe e, em particular, esta é uma das áreas em que pode ir mais longe. De resto, a nossa Vice-Coordenadora, Helga Correia, disse tudo, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, enquanto Coordenador, agradecemos a vossa presença. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Carvalho. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Marta Freitas. A Sra. Deputada Helga Correia ainda quer intervir? Eu peço desculpa antes de avançarmos, só para corrigir, há aqui realmente um acerto relativamente ao número. Eu fiquei com 4, mas houve uma alteração que é assim, e estava agora e não quero que sigam com o valor errado relativamente à estimativa de cuidadores informais. Antes da pandemia havia uma estimativa de 1 milhão, com a pandemia alargou-se, eu fiquei com 4, mas é 1,4 milhões, assim é que é o valor correto. E não quero que isto, o que é estimado, reconhecido efetivamente neste momento, aquilo que eu vos dizia e está correto, foi a estimativa da Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social, estão os 10 mil reconhecidos. Muito obrigada. Então, agora sim, a Sra. Deputada do Partido Socialista, Marta Freitas. Ora, bom dia. Antes de mais, agradecer à delegação da Roménia por estar aqui hoje e podermos aqui partilhar algumas das que são as medidas, tanto de Portugal como da Roménia. Aqui só no jeito de complemento, apresento Marta Freitas, sou eleita pelo Círculo Eleitoral de uma região autónoma, não sei no caso das Roménias, mas as regiões autónomas aqui na Madeira têm alguma autonomia também em algumas das medidas, como na saúde, educação e até nas questões de empregabilidade. Portanto, poderá ser uma das questões que poderão explorar, que são aqui a diferença também que existe ainda depois aqui na governação entre o território continental e as regiões autónomas. Contudo, há sempre uma diretiva e uma orientação nacional. Dito isto e de forma contínua no que nos interessa hoje, que são as discussões e as medidas nacionais, ainda em jeito de complemento, na área da deficiência, e complementando aqui o que a colega, a deputada Helga aqui deixou, a deputada do PSD deixou sobre a deficiência, ainda dar nota de algo importante. Deputada, peço desculpa. Com mais calma, não é? Peço desculpa, isto é um defeito das regiões autónomas na expressão, mas vou tentar ser mais pausada. Mas aqui na Assembleia da República temos um grupo de trabalho que é importante. Dentro da Comissão do Trabalho temos um grupo de trabalho que é no sentido de ouvir e auscultar as pessoas com deficiência. Portanto, é um grupo de trabalho direcionado para os direitos das pessoas com deficiência, onde temos várias atividades programadas, e que desde a audição das várias entidades que representam as pessoas com deficiência, bem como promover algumas conferências e visitar no terreno várias instituições. Este é um dos grupos de trabalho que temos aqui nesta comissão e que me parece importante quando estavam a questionar sobre algumas das nossas ações direcionadas para a inclusão das pessoas com deficiência. Ainda dar nota de outras medidas que aqui em Portugal adotamos, para além da importância que aqui foi dada à Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, a questão dos apoios sociais, haver uma prestação social única
que acompanha estas pessoas desde a sua nascença e poderá ser complementado com a remuneração laboral para que se evita as situações de pobreza neste tipo de situação destas pessoas que muitas vezes são mais vulneráveis, parece-me uma questão muito pertinente. Esta prestação foi revolucionária, foi algo que veio substituir um conjunto de prestações e que trouxe mais dignidade, autonomia e autodeterminação a estas pessoas. Também o projeto que aqui também foi referado, o modelo de apoio à vida independente, neste momento que estão em projetos piloto, mas que se visa tornar um modelo a adotar aqui em Portugal, que promove a autonomia destas pessoas no caminho que se pretende da não institucionalização destas pessoas com deficiência. Para além das medidas para a empregabilidade e outras que poderemos fazer-vos chegar, se assim considerarem pertinente. Pronto, isto era só para complementar aqui a informação e para além desta medida que foi hoje referida e que foi importante que paralelamente também apoiar aqueles que cuidam daqueles que são mais vulneráveis, como tantas pessoas com deficiência, pessoas com alguma idade, portanto, os cuidadores, esta medida de apoio aos cuidadores e o reconhecimento dos mesmos também foi um avanço aqui nas políticas sociais em Portugal. Ainda dizer que hoje deram nota daqui da Cimeira Social do Porto, foi um aspecto muito importante portanto, em 2021, com a presidência de Portugal no Conselho Europeu, portanto, aqui foi importante na medida que assinou aqui um compromisso social e que pretende trazer um mercado de trabalho mais inclusivo, também com medidas para a empregabilidade, a redução do risco de pobreza e uma questão importante que também aqui foi falada hoje, que é a igualdade de género, a conciliação, medidas para a conciliação da vida familiar com a vida profissional. Existe aqui um conjunto de medidas dentro de um programa que é o 3 em Linha, que aqui o governo português tem como objetivo também de que se possa ser possível esta conciliação e a promover mais igualdade no mercado de trabalho, bem como um caminho para a igualdade salarial. Isto parece-me um aspecto também importante na questão de género que aqui foi colocada. Mas, sendo breve e para não então alongar mais, dizer que toda a informação que seja necessária podemos fazer-vos chegar nesta que é a partilha que pretendemos entre os dois países. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Marta Freitas. Não sei se da parte da delegação romena tem mais alguma questão a colocar, por favor. Gostava de complementar, porque a vida independente e o programa que foi falado e que nos foi apresentado, os cuidadores informais, na Roménia também temos uma situação parecida. Temos muitas pessoas que cuidam da família e deixam o emprego, deixam o trabalho, são pessoas vulneráveis que têm confiança apenas nos familiares e os familiares têm a grande responsabilidade de ter um quadro amigável para estas pessoas com deficiências. Temos duas possibilidades na Roménia, são cuidadores pessoais, este é o nome que nós temos para eles na Roménia, o rendimento mínimo na economia das pessoas que trabalham, ou para as pessoas que trabalham 8 horas por dia, mas que recebem apenas as pessoas que têm uma deficiência grave, o que quer dizer que não conseguem ter uma vida autónoma, precisam permanentemente da ajuda, do apoio de outras pessoas para poderem ter uma vida cotidiana normal. O ordenado mínimo garantido nacional, portanto, é um subsídio, não é com contratação, não se trata de contratação, o que quer dizer que a pessoa pode gastar este ordenado com serviços de cuidados no domicílio ou até nos centros para poder ter assistência. Portanto,
nós temos problemas com as pessoas com deficiências acentuadas ou médias, o que não é muito grande, não é tão grande para que a pessoa em causa não se consiga deslocar, mas mesmo assim é uma deficiência física. Nós não temos suficientes centros nos quais essas pessoas possam beneficiar de assistência durante o dia, ou então os tais centros Respiro, os centros que são um problema a resolver, são os tais Respiro, são chamados durante a semana ou fim de semana. Uma pessoa com deficiência pode passar algum tempo assistida, mas a família tem que se poder deslocar para uma excursão, para uma viagem. Mas isso para as pessoas que cuidam das pessoas com deficiência precisam de desanuviar, porque é muito difícil. É verdade, porque às vezes é preciso sair um bocadinho daquele ambiente, porque não é fácil. Não sei se tem centros do tipo Respiro, não sei se tem centros deste tipo, e por outro lado, a integração dessas pessoas no mercado de trabalho, nós temos a possibilidade de integrar essas pessoas, e na legislação temos também uma pena para as empresas com mais de 50 empregados, senão têm que pagar ao Estado um ordenado mínimo se não empregarem pessoas com deficiências, porque não aceitaram a inclusão de uma pessoa com deficiências no campo do trabalho, apesar de oferecermos facilidades do ponto de vista fiscal para essas pessoas com deficiências. Portanto, estava a perguntar se tem alguma experiência do ponto de vista destes centros Respiro e centros do dia. Nos centros do dia, nós temos problemas em construir esta rede da sociedade civil e dos serviços públicos. Não tem esta preocupação. É muito difícil trabalhar com adultos, com pessoas com deficiência. Senhora deputada Marta Freitas, depois a senhora deputada Helga Correia. Sim, aqui. Relativamente aqui a Portugal, nós temos vários centros de apoio a estas pessoas com deficiência, desde os centros de atividade ocupacional, os CAVIs, temos estruturas residenciais também para apoiar as pessoas com deficiência nas várias fases da sua vida, como também um programa para apoiar o cuidador num determinado período, como referia, para descanso. E, portanto, está previsto esse descanso ao cuidador num determinado período, numa estrutura. Portanto, tem que haver uma solicitação por parte das famílias ou do cuidador para que num determinado período possa ter esse descanso. Está previsto esse período. Outra questão relativamente ainda que fez sobre a empregabilidade. Tivemos um avanço portanto, legislativo, no sentido que em determinados concursos e para empresas com determinado número digamos, de trabalhadores, ou na abertura de concursos, ou abrir vagas para a integração de novos trabalhadores, haja uma cota para as pessoas com deficiência e que ainda está em fase de transição. E, portanto, isto foi um avanço relativamente à legislação no sentido de incentivar e motivar a empregabilidade das pessoas com deficiência, para além daquelas que são os programas para estas pessoas no sentido de formação profissional. Existe um conjunto realmente de medidas para fazer esta transição, desde o ensino obrigatório até a integração no mercado de trabalho. Outro aspecto importante foram as cotas e para motivar e promover a entrada de pessoas com deficiência no ensino superior. Existem cotas específicas para a entrada destas pessoas no ensino superior. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Acrescentar só, porque eu peço desculpa, mas tenho alguma dificuldade em ouvir a esta distância a Sra. Deputada Marta Freitas, mas só acrescentar, penso não me repetir, relativamente à questão, e vou-me cingir só à questão dos cuidadores, dizer que realmente nós em Portugal não temos estes centros do tipo Respira, temos a possibilidade do descanso ao cuidador, mas aí ainda tem que ser feito também um longo caminho. Nós em Portugal o descanso ao cuidador é através da rede de cuidados continuados e a nossa rede de cuidados continuados está sobrecarregada, certamente como num grande número de países. Nós temos uma população muito envelhecida, temos muitas pessoas com altas nos hospitais que continuam internadas porque não temos vaga, nem temos retaguarda nessa rede de cuidados continuados, como também não temos nos lares para colocar essas pessoas e naturalmente que depois quando alguém que é cuidador necessita de recorrer à rede para o descanso ao cuidador ainda não existe essa disponibilidade imediata. Existe concretamente essa medida já estipulada no Estatuto de Cuidador Informal, mas ainda existe um passo a darmos para que realmente funcione no imediato, porque quando um cuidador precisa de descanso, não é descanso para daqui a um mês ou 2 ou 3, às vezes é no imediato, porque já não aguenta mais a pressão de cuidar 24 horas de uma pessoa que está dependente dela constantemente. Depois dar nota que relativamente ao cuidador nós, como eu dizia, há vários passos ainda a dar e neste momento nós no Parlamento Português estamos, e ainda não foi aqui falado, a discutir, nós temos um Código de Trabalho que foi aprovado em 2009, que já sofreu várias alterações ao longo dos anos. Neste momento vai ser introduzida a 23ª alteração, porque nós estamos a discutir no Parlamento a proposta de lei do Governo que diz respeito à agenda do trabalho digno, certamente que ontem na UGT podem ter falado desse tema. A agenda do trabalho digno é uma proposta de lei que vai permitir introduzir algumas alterações ao Código do Trabalho. E nessas alterações que estão propostas pelo Governo existe um conjunto de iniciativas que dizem respeito também aos cuidadores informais, nomeadamente a licença ao cuidador, que vai ser permitido ao cuidador o descanso anual ou a licença anual de 5 dias úteis a gozar consecutivamente, que terão que ser comunicadas previamente à entidade patronal, algo que ainda teremos que na especialidade afinar, porque quem é cuidador sabe que não consegue previamente dizer à entidade patronal que vai necessitar de cuidar em determinado dia. Isso são situações imprevisíveis que acontecem e que naturalmente nós na especialidade, na discussão desta legislação, vamos ter que afinar. Existe também a possibilidade, ou vai existir a possibilidade de o cuidador também ter um horário flexível. Isto porquê? Em Portugal nós temos dois tipos tipificados no Estatuto de Cuidador, dois tipos de cuidadores, que é o cuidador principal e o cuidador não principal. O cuidador principal entendemos que é aquela pessoa que cuida permanentemente da pessoa dependente, cuida 24 horas, e o cuidador não principal é aquele cuidador que, apesar de trabalhar, presta depois do seu trabalho cuidado à pessoa que necessita de apoio. E pronto, dar estas notas que também ainda são passos que estão a ser dados na Assembleia da República e que naturalmente vão verter em lei quando for aprovada a agenda do trabalho digno, mas para perceberem que já estamos também a dar alguns passos naquilo que é a afinarmos a legislação laboral também para os cuidadores informais. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Passo agora a palavra à Sra. Vice-Presidente, Deputada Ana Bernardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E é um pouco entroncando com esta nota que aqui foi deixada, nomeadamente sobre aquilo que está em discussão nesta Assembleia, nomeadamente no quadro da Agenda do Trabalho Digno, o cuidador informar a questão da possibilidade de optar por determinados horários, portanto, no fundo, proteger melhor os trabalhadores que, para além da sua relação de trabalho, têm uma função também de cuidar de alguém que está dependente deles. Mas aqui eu abriria um pouquinho, porque já que se falou na Agenda do Trabalho Digno, e entroncando com uma das notas que nos deixaram logo no início, as questões da conciliação da vida pessoal e familiar, porque esta é também uma questão de conciliação da vida familiar e profissional no caso de um cuidador, mas em matéria de conciliação, neste diploma estão previstas outras medidas que deixo apenas esquematicamente. Uma preocupação muito grande de melhorar as licenças parentais, portanto, de apoio à parentalidade. Nós temos em Portugal um problema demográfico, uma baixa taxa de natalidade e, portanto, considera-se importante melhorar esta situação e aqui, sobretudo, garantir que nesta melhoria das licenças de parentalidade se assegurem condições idênticas aos pais e às mães, aos dois progenitores, de forma a que não haja condições para que, uma vez mais, a mãe, a mulher, seja discriminada no local de trabalho. Mas também está previsto a possibilidade de estender a licença no tempo de gozo da licença parental quando se optar por trabalho parcial, portanto, a possibilidade de ter uma licença mais longa com acumulação a tempo parcial. Assegurar que nos casos da adoção, também era uma fragilidade que a nossa legislação tinha, assegurar que quer nos casos da adoção, quer nos casos de acolhimento familiar, as licenças de parentalidade são asseguradas a ambos os progenitores, ou a quem decida acolher a criança, que não estava salvaguardado. E, obviamente, aqui, ainda que de uma forma um pouco exploratória, analisar em profundidade de que modo é que as novas formas de organização de trabalho, as novas modalidades, os novos tempos de trabalho conflituam, beneficiam desta situação, e creio que é uma área em que todos também estamos empenhados em trabalhar no futuro. Muito obrigada. Muito obrigada. Não sei se por parte da delegação romena tem mais algumas questões. Sim. Poate că nu neapărat întrebări, dar Talvez câteva não comentarii. perguntas, não questões, mas Bun, în comentários. câteva chestiuni suntem Algumas cu un pas questões, înainte. em algumas questões estamos com um passo à frente na implementação dos direitos europeus. Nós passamos pelo Parlamento e já é aplicado, já se aplica a licença Programul flexibil. parental, existe o programa flexível, portanto, deste ponto de vista, podemos Forma noastră enviar a nossa forma um bocadinho melhorada em relação à diretiva, que é muito estrita, mas que responde às nossas necessidades. în Portugal. Pode ser que se aplique também ao caso português. Cum ați observat, n-am început să vorbim despre inflație. Não começamos a falar sobre a inflação em Portugal e na Roménia. É uma das maiores, se não nos últimos 30 anos, pelo menos nos últimos 20, não falamos sobre a Ucrânia, porque nós estamos na frente, na primeira frente. Para nós é muito complicado. E temos medo que o conflito se alargue e não para a Rússia, em direção à Rússia, mas na nossa direção, e, portanto, nós acreditamos que a solução imediata é a cessação da guerra e a paz. E isso esperemos que consigamos remediar as situações criadas pela pandemia, que os preços da energia baixem e que a inflação possa ser reduzida. Nós somos otimistas, pensando que tudo isso é temporário. Espero que não se torne permanente. Por isso,
pensei, é melhor orientarmos-nos para as coisas duráveis. As relações laborais vão continuar, mesmo depois desta altura difícil. O problema das pessoas com deficiências, dos jovens, vão continuar. E estava a pensar que é melhor orientar a nossa preocupação para estes debates, mas é verdade que os nossos pensamentos dirigem-se para o poder de compra das pessoas, que está a diminuir a cada dia que passa. Mas na semana passada estive na Turquia e vi o que quer dizer a desvalorização. No mês perderam 83% do poder de compra e acham que pode ser pior. Portanto, nós ainda estamos bem e não devemos exagerar com o pessimismo. No que diz respeito às coisas que nós sentimos como mais pressão neste momento, é o plano de reconstrução da economia depois da pandemia, o Plano Nacional de Reconstrução e Resiliência. Nós temos algumas bandeiras e uma delas tem a ver, e fomos nós que escrevemos, não foi outra pessoa que escreveu, não foi... fomos nós, a resolução do problema das pensões de várias categorias. Por isso, estava interessado em saber qual é o sistema das pensões militares, se é diferente do sistema geral, se tem a ver, se entra na competência da Comissão de Trabalho ou então tem a ver com a defesa e é um segredo de Estado que não pode ser falado, divulgado. Alguém sabe? Então devo perceber que é um segredo que é melhor ficar assim. Por exemplo, no nosso caso, temos um debate na sociedade relacionado com os polícias que, depois de 25 anos de trabalho, podem reformar-se. Quer dizer que, com 50 anos, um polícia já é reformado. No momento em que ele dá o melhor, porque tem experiência, tem capacidade de aplicar a lei, melhor do que nos primeiros anos depois dos estudos. E qual é a idade de reforma no sistema público e nesses sistemas, se há alguma diferença? Pode ser que estejamos errados por causa do regime comunista, é uma herança comunista, um sistema injusto, não sei. Senhor Presidente, para responder a alguma dessas questões, teríamos que ter aqui a nossa Comissão de Defesa, porque é do âmbito das atribuições e competências dessa Comissão, nós não lidamos diretamente. De qualquer maneira, algumas informações lhe podem ser dadas aqui pela Sra. Deputada Helga Correia e pela Deputada Ana Bernardo. E depois já lhe passo a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Não vou conseguir esclarecer concretamente as questões relativamente às pensões dos militares, aquelas questões concretas que coloca, mas apenas dar nota que nós cá em Portugal aprovamos o Estatuto do Antigo Combatente há relativamente pouco tempo neste Parlamento, que é um estatuto que permite aos antigos combatentes poderem usufruir de vários benefícios decorrentes dos períodos de prestação de serviço militar para efeitos da aposentação e da reforma, como é a contagem do tempo do serviço militar com dispensa do pagamento de cotas, complemento especial de pensão, o acréscimo vitalício de pensões e suplemento especial de pensão. Isto permite também às viúvas e aos viúvos dos antigos combatentes terem direito a um complemento especial de pensão ou a um suplemento especial de pensão, conforme o que está previsto na lei cá em Portugal. Este suplemento de pensão corresponde, neste caso, a um montante calculado em função do tempo de serviço militar prestado em condições especiais de dificuldade ou perigo, sendo atribuído os seguintes montantes, e passo só a especificar para ficarem com esta breve nota daquilo que é feito cá em Portugal: 75 euros
aos antigos combatentes que tenham uma bonificação de tempo de serviço até 11 meses, 100 euros aos antigos combatentes que detenham uma bonificação de tempo de serviço entre 12 e 23 euros. Depois, se quiserem, nós fazemos chegar também estas informações para poderem ter esses elementos convosco. 12 e 23 meses. Depois 150 euros aos antigos combatentes que tenham uma bonificação de tempo de serviço igual ou superior a 24 meses. Relativamente ao suplemento especial de pensão, é um suplemento que é pago uma vez por ano no mês de outubro, quando o combatente seja titular de uma pensão de invalidez, de velhice, de aposentação ou de reforma. Este complemento especial de pensão é uma prestação do tipo pecuniário que corresponde a um montante de 7% do valor da pensão social de cada ano de prestação de serviço militar ou o duodécimo daquele valor por cada mês de serviço, quer isto dizer o tempo efetivo mais a bonificação. Podem ainda beneficiar deste complemento especial de pensão atribuído pelo Estado português aos antigos combatentes pensionistas do regime de solidariedade do Sistema de Segurança Social, que recebam uma pensão rural ou uma pensão social, que cumulativamente recebam também a pensão social de invalidez ou a pensão social de velhice da Segurança Social, que é o nosso regime, do regime especial das atividades agrícolas e do transitório rural. Tenham certificado a seu pedido o tempo de serviço militar ou em condições de dificuldade ou perigo. Este complemento especial de pensão é pago uma vez por ano, também no mês de outubro, correspondente a 4 mensalidades a que o beneficiário tem direito. E isto é um bocadinho aquilo que é o nosso Estatuto Anticombatente e as alterações que foram introduzidas, só para perceberem um bocadinho aquilo que tem sido feito e o caminho que tem sido feito em Portugal para reconhecer também o trabalho de todos aqueles que combateram pela pátria portuguesa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Relativamente às outras pensões de polícias, de forças armadas, de forças de segurança, podemos-lhes remeter essa informação por escrito posteriormente, que não é confidencial, bem pelo contrário, é pública e notória para provermos aqui um estudo, se quiserem, de direito comparado. Sr. Presidente, só um pequeno esclarecimento relativamente à PSP, aos polícias, dar nota apenas que o limite de idade na polícia são 60 anos, mas podem requerer a aposentação aos 55 anos e com 36 anos de serviço. Portanto, com essa idade e com esse número de anos, passam à pré-aposentação. Era só esse dado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Maravilha. Dizer também que há uma grande variedade de forças de segurança. Há forças, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que agora está a ser desmantelado. Depois temos a Polícia de Segurança Pública, que também é outra força de segurança, e uma força militarizada, que é a Guarda Nacional Republicana. A par disso, temos a Polícia Judiciária, portanto, podem ver a confusão que, juntamente com as Forças Armadas, dos 3 ramos, da Força Aérea, da Marinha e do Exército, existe. Falou-se em tempos, vamos ver se isso vai ser retomado ou não, de uma polícia única para justamente simplificar os diferentes regimes, não só profissionais, como também de pensões, de reforma e de aposentação. Mas a senhora deputada Ana Bernardo tem mais informações? Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, muito rapidamente e, de facto, não para responder à questão concreta, porque, como já aqui foi dito, as forças militares e o pessoal e as forças policiais têm estatutos profissionais, nomeadamente no quadro das pré-reformas, pré-aposentações e aposentações específico e, portanto, implicará
a conhecer, eu no meu caso não o conheço, mas de qualquer modo dizer-vos que nós temos um regime e, portanto, como a Sra. Presidente já disse, faremos chegar essa informação. De qualquer modo, em termos do nosso sistema de segurança social, temos um regime geral que tem, como já se viu, algumas especificidades como estas, mas tem outras especificidades, nomeadamente, ou por exemplo, aquilo que se prendem com os regimes especiais de profissões de desgaste rápido ou de profissões de elevada penosidade, em que de facto as condições de acesso à reforma são diferentes daquelas que são as condições gerais de acesso à reforma. Inclusivamente esta questão das profissões de desgaste rápido é um assunto que de forma recorrente tem vindo a ser debatida nesta sede, neste Parlamento, e que ainda se encontra longe de estar totalmente completada. Mas em termos gerais, portanto, dizer-vos que em termos gerais da nossa segurança social, nós temos uma segurança social que se baseia num sistema de solidariedade, portanto, neste momento, as contribuições dos atuais ativos estão a pagar as contribuições, as prestações, as pensões dos reformados, portanto, introduzimos em 2006 uma importante reforma da Segurança Social. A reforma é essa que foi desenvolvida em sede de concertação social, uma vez mais com a intervenção de empregadores e sindicatos e governo, no sentido de garantir, porque naquele momento começavam a sentir-se desequilíbrios em termos de sustentabilidade futura da segurança social e, portanto, introduziu-se uma alteração significativa. Até lá nós tínhamos para o regime geral, tínhamos uma idade definida de reforma de 65 anos, introduziu-se um sistema de idade de reforma indexado ou associado àquilo que é a evolução da esperança média de vida. Portanto, deixamos de ter uma idade pré-definida e passamos a ter algo que assegurava introduzia um fator de sustentabilidade em função daquilo que eram as evoluções demográficas, porque de facto ao longo dos anos e felizmente a esperança de vida das pessoas tem vindo a melhorar. Foi igualmente dar nota que também no quadro desta preocupação de sustentabilidade futura da segurança social foi criado um fundo específico com financiamento sobretudo por parte de contribuições de trabalhadores, um fundo de capitalização, mas de capitalização solidária, não são contas individualizadas, que permite existir alguma almofada, permitam que diga assim, uma almofada para, numa situação mais crítica no futuro, em função de uma redução forte de contribuições, poder haver uma almofada para assegurar o pagamento de prestações. Em termos de princípio, o objetivo será que esse fundo possa vir a assegurar pelo menos 2 anos de pensões para acomodar eventuais choques momentâneos e temporários. Mas, como dizia, portanto, obviamente que desde esta reforma tem havido alterações pontuais, mas esta foi, de facto, uma reforma mais de fundo, para além da alteração da idade, também introduziu alterações à forma de cálculo das pensões, à forma como se contabilizava a carreira contributiva, portanto, passando, ainda que de uma forma transitória, a ter em conta toda a carreira contributiva do trabalhador. Enfim, eu suponho que não seja nenhuma novidade no quadro daquilo que muitos Estados-membros, não conheço a situação agora neste momento da Roménia, mas que muitos países acabaram por vir a adotar no sentido de garantir a estabilidade futura da segurança social e aqui sempre com uma preocupação, como alguns chamam,
de haver uma tripla sustentabilidade, uma preocupação não apenas com a sustentabilidade financeira, mas com a própria sustentabilidade económica, mas também com algo que, nomeadamente para o Partido Socialista, é muito importante, a questão da adequação, de simultaneamente assegurar uma adequação daquilo que são pensões e outras prestações sociais que são, obviamente, financiadas também pelo sistema de segurança social. Dizer-vos que o sistema ainda tem, de forma muito genérica, tem um regime contributivo, que é financiado pelas contribuições de trabalhadores e de empregadores, e aí esse regime contributivo assegura pensões, assegura o conjunto de prestações sociais e de proteção de eventualidades ligadas ao trabalho, como subsídio de desemprego, subsídio de doença, mas depois também temos um pilar ou uma componente que é financiada diretamente pelo Orçamento do Estado, que tem mais a ver com aquilo que é o combate à pobreza, a proteção social de situações extremas, etc, etc. Nos últimos anos, e precisamente na procura de uma maior sustentabilidade da segurança social, tem havido algumas evoluções e algumas consignações de receitas orçamentais ao Orçamento da Segurança Social e, nomeadamente, a este Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, nomeadamente por via de parcelas do IVA, do IMI e do IRC. Portanto, estão definidas na lei e, portanto, anualmente, em função das receitas cobradas naqueles impostos, há uma transferência da segurança social que procura reforçar. Neste momento, estas transferências estão a ser realizadas. Houve momentos em que, enfim, nem sempre foram totalmente transferidas, mas o objetivo, de facto, é diversificar fontes de segurança social, ainda que se mantenha como pilar central do regime contributivo as contribuições de empresas e de trabalhadores. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Bernardo, e dou a palavra ao Sr. Deputado Coordenador José Moura Soeiro, que chegou um bocadinho depois e que é do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito bom dia. Queria também cumprimentar e saudar a vossa presença no Parlamento Português. Penso que sobre as pensões, no essencial, está dito. Temos regimes especiais que resultam mais do desgaste rápido do que do desgaste rápido associado a determinadas profissões. A nós parece-nos correto que haja regimes especiais. Para dar um exemplo de uma discussão recente, a esperança média de vida de um trabalhador das pedreiras ou de um trabalhador nas minas não é a mesma da de um trabalhador noutras profissões. E, portanto, faz sentido que haja regimes de pensão e idades de pensão que possam reconhecer o desgaste que determinadas atividades profissionais provocam. Noutros casos, estes regimes especiais resultam também da adequação à própria profissão. Um exemplo, os bailarinos, que têm também um regime especial de pensão. De resto, a tendência geral é a convergência dos regimes e, portanto, regras comuns, cada vez mais comuns, entre os vários regimes, com a consideração destas situações. Existe também uma política de uma possibilidade de antecipar a pensão, mas com cortes muito pesados para quem decide reformar-se antecipadamente, que aliás tem vindo a ser muito discutido. Finalmente, há também uma discussão que tem sido muito viva em Portugal, que é saber qual deve ser a fórmula justa de atualização de pensões. Há muitos países que têm uma atualização automática à taxa de inflação, de pensões e de salários. Portugal tinha uma lei que não era bem uma atualização automática à inflação, tinha vários escalões, vários critérios em função do valor das pensões, mas uma discussão que agora está a ser tida é precisamente porque, em função da inflação que tem crescido, o Governo suspendeu a aplicação dessa lei e encontrou outra fórmula para atualizar as pensões que têm merecido críticas, nomeadamente nossas e dos próprios pensionistas. Depois, só mais algumas coisas que podem ser úteis. Portugal também teve uma intervenção externa da Troika, do FMI,
da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, que no campo laboral significou basicamente um embaratecimento do trabalho por via da redução das compensações por despedimento, por via da redução dos dias de férias, por via da redução da remuneração do pagamento do trabalho suplementar, das horas extra, e, portanto, foi um processo de transferência de rendimentos do trabalho para o capital, também por via da alteração da legislação laboral. Muitas destas reformas não foram revertidas. Nestes 3 casos, elas ainda permanecem na lei. Depois nós temos um sistema de relações coletivas de trabalho que tem características próprias, o Estado tem um papel bastante central na organização desse sistema de relações coletivas por via da chamada concertação social, mas tem-se discutido, do ponto de vista do sistema, tem-se discutido se faz sentido ou não retomar a ideia do tratamento mais favorável, isto é, a ideia de que as convenções coletivas não devem poder negociar normas piores para o trabalhador do que a lei, coisa que, em alguns casos, é permitida em Portugal em algumas matérias, e de antes não era, e também a questão da caducidade. Quando é que caduca uma convenção coletiva e em que circunstâncias é que ela pode caducar? De forma muito resumida, nas regras anteriores a 2003, as convenções só caducavam, os contratos coletivos só caducavam quando fossem substituídas por outras, acordadas entre empregadores e trabalhadores. A regra mudou e hoje é possível, sem entrar em grandes detalhes, hoje é possível que, de forma unilateral, por ausência de acordo, se faça caducar uma convenção. Vamos supor, uma entidade empregadora requer que a convenção seja revista, não se chega a acordo e pode suceder a uma convenção, não uma nova convenção, ou a permanência da antiga, que era o que acontecia antes, quando não havia acordo, ficava a que estava, pode suceder-se um vazio convencional. Isto tem suscitado muitos problemas e basicamente discutem-se 3 soluções: ou manter o regime que existe, ou voltar ao regime antigo, que era de uma convenção só é substituída se houver acordo para uma nova, não havendo acordo fica a antiga e nunca há um vazio, ou uma alternativa que está agora em discussão precisamente na chamada Agenda do Trabalho Digno, é saber se podem intervir aqui os mecanismos de arbitragem para, na ausência de acordo entre as partes, garantir que não há um vazio de convenção, mas que há uma convenção que, em último caso, em último recurso, será feita não por via negocial, mas por via arbitral, através de um colégio de árbitros que já está previsto, embora não com estas funções. Pronto, e creio que sobre a contratação coletiva são um pouco estas discussões. Para além disso, tem havido uma discussão muito viva também sobre o enquadramento legal de novas formas de prestação de trabalho, em particular a questão das plataformas digitais. Eu não sei se estou a repetir-me, se calhar estou a dizer coisas já repetidas, peço desculpa. E aqui tem havido uma discussão muito viva porque essa discussão existe em todo o mundo e em vários países da Europa. O que nós temos verificado é que a tendência dos países que têm decisões de tribunais sobre como enquadrar as relações laborais entre os trabalhadores e as plataformas digitais, sobretudo os estafetas que distribuem comida, ou os motoristas da Uber, ou das várias plataformas de transporte de passageiros, como é que eles se enquadram do ponto de vista laboral. Na União Europeia tem havido várias decisões, houve mais de 200 decisões de tribunais a dizer que eles são trabalhadores por conta de outrem, têm direito a ter um contrato com a plataforma digital. Portugal tem um regime particular porque tem um intermediário entre a plataforma e o trabalhador. A diretiva europeia apontava para uma série de indícios para reconhecer a relação de trabalho entre os trabalhadores e as plataformas digitais. Ela ainda está em discussão, não sabemos qual será a versão final, mas apontava para uma série de indícios que permitissem reconhecer estas relações de trabalho como relações de trabalho subordinado. Em Portugal essa discussão está a ser tida neste momento. Diria que também aqui existem 3 posições. Quem acha que está bem como está e, portanto, nós podemos continuar a enquadrar estes trabalhadores como trabalhadores independentes, trabalhadores autónomos ou empresários em nome individual, que é o que prevalece
hoje em dia. Uma segunda posição que seria mais alinhada com a diretiva europeia, com a versão que existe da diretiva europeia, que é dizer é preciso reconhecer as relações de trabalho entre os trabalhadores e as plataformas. E uma terceira hipótese, que é a ideia de que a relação laboral pode acontecer, pode existir entre a plataforma e o trabalhador, mas também entre o trabalhador e um intermediário que está ali entre o trabalhador e a plataforma. Enfim, este é um pouco o ponto de situação do debate. Não vou entrar, acho que não vos interessa muito depois a posição de cada um. A nossa é alinhada com a diretiva e com a ideia de que é preciso reconhecer relações de trabalho subordinado entre estes trabalhadores e as plataformas, responsabilizando-as pelos poderes de direção que elas exercem. E, portanto, considerando que elas têm responsabilidades empregatícias, que elas são entidades patronais. Outra discussão que tem sido importante tem a ver com o trabalho clandestino, o trabalho forçado, o trabalho informal, particularmente de imigrantes que chegam a Portugal, muitas vezes com um estatuto de cidadania que não está regularizado e que, portanto, os coloca numa situação de grande fragilidade perante os seus empregadores e às vezes até os angariadores e as redes de tráfico de que são vítimas. E aqui a questão que se coloca é como é que se combate a informalidade, as relações de trabalho clandestinas, e como é que se pode responsabilizar o conjunto das cadeias de subcontratação que constituem biombos para o não reconhecimento da relação de trabalho entre os trabalhadores e as empresas, as entidades em que eles realmente trabalham. Para vos dar um exemplo, numa exploração agrícola, o dono da exploração agrícola não vai contratar ninguém. Vai contratar uma empresa que, por sua vez, contrata outra empresa que, por sua vez, vai angariar os trabalhadores. E esta cascata de subcontratações dificulta muito a atuação das autoridades, da administração do trabalho e das autoridades inspectivas. E temos vindo a discutir como é que isto poderia ser combatido, porque é um problema grave, sobretudo no setor da agricultura. Também na construção civil, mas sobretudo no setor da agricultura. Portugal tem uma agricultura intensiva neste momento em alguns setores, azeitona, frutos vermelhos, entre outros. E essa agricultura a sul existe basicamente à custa de trabalho hiperexplorado de imigrantes que estão em condições inaceitáveis aqui. E, portanto, é uma discussão que também existe, como é que se responsabiliza a cadeia de contratação, como é que se reforça os mecanismos de fiscalização, etc. Sobre os cuidadores, e para terminar, eu sei que já falamos, que eu vi, mas queria só reforçar uma questão. A questão de fundo é saber, penso eu, a questão de fundo é saber se é sustentável um modelo de cuidados que continua a assentar, em grande parte, no trabalho informal e não remunerado das mulheres, das famílias e dentro das famílias das mulheres. A nossa resposta, aliás, inspirando-nos também nas experiências de outros países, talvez a mais conhecida seja a do Uruguai, em que foi criado um Sistema Nacional de Cuidados, à semelhança do que existe. Em Portugal nós temos um Serviço Nacional de Saúde, de acesso gratuito, universal, gratuito ou tendencialmente gratuito, que trata das questões dos cuidados de saúde. Mas os cuidados sociais nunca tiveram a mesma abordagem, nunca foram entendidos como uma responsabilidade do Estado. E, portanto, é uma responsabilidade que é imputada às famílias ou, de forma supletiva, à ação social, mas a ação social não é uma responsabilidade pública do Estado. O Estado faz acordos de cooperação com entidades do setor privado não lucrativo para algumas respostas sociais, para a infância, para a velhice, para as pessoas com dependência. Mas não existe, ao contrário do que acontece na saúde, não existe um Serviço Nacional Público de prestação de cuidados sociais. Existe de cuidados de saúde, mas não de cuidados sociais. Isto faz com que em Portugal mais de 80% dos cuidados informais, dos cuidados a pessoas dependentes, sejam responsabilidade das famílias. E quando as famílias não têm vaga no setor apoiado pelo Estado e não têm dinheiro para contratar cuidadores formais, têm elas próprias que assumir esses cuidados. Isto gera um enorme problema que se vai agravar por causa do envelhecimento e do duplo envelhecimento, não é? De haver mais gente com idades avançadas, com mais velhas em Portugal, e também de haver um decréscimo nas taxas de natalidade e de fecundidade. Portanto, isto será um dos grandes problemas em vários países europeus e Portugal é dos que envelhece mais rapidamente. Para responder a isto,
deu-se alguns passos para reconhecer o trabalho dos cuidadores informais, mas falta, do nosso ponto de vista, uma política pública para os cuidados. E mesmo os passos que se deram para reconhecer o trabalho das cuidadoras informais são muito escassos. O exemplo da licença é talvez o mais eloquente. Uma licença de 5 dias, que só pode ser utilizada de forma consecutiva e que implica um aviso prévio de 10 dias e que não dá direito à remuneração, é uma espécie de direito vazio. E apesar da diretiva europeia reconhecer simbolicamente os cuidadores informais, parece-nos que medidas a serem concretizadas assim, e não dizemos que ela está em incoerência com a diretiva, mas a serem concretizadas assim significarão muito pouco para, de facto, os cuidadores informais, que são quem garante grande parte dos cuidados, e não deveria ser uma parte significativa destes cuidados deveria ser redistribuído pela comunidade e redistribuído pelo cuidado sob a forma de políticas públicas. Peço desculpa se me alonguei muito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Suponho que podemos continuar esta interessante troca de opiniões à hora do almoço, também numa nossa próxima ida. E agradecer assim, antes de mais, à senhora embaixadora da Roménia, sempre muito dinâmica nas iniciativas que nos traz aqui, e foi ela que impulsionou esta visita. Agradecer também ao senhor deputado presidente Adriano Solomon, e a todos os senhores deputados da delegação romena da Comissão de Trabalho, partilhar os desejos de paz, que não haja inflação e que o nosso velho continente, apesar de tudo, continue próspero e sem solavancos demasiados, e se os houver, que nos mantenhamos unidos.